Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos conversar com uma aluna grande que tem uma história de superação que vai te inspirar a nunca desistir. Mesmo que talvez você tenha reprovado em um concurso por um ponto, como aconteceu com ela, mesmo que você esteja estudando há bastante tempo, como ela precisou estudar, mesmo que você tenha origens ali mais simples, muita batalha ao longo da sua vida. Ela é filha de um cobrador de ônibus, o senhor Geraldo, e também da dona Maria, que é dona de casa. Ela sempre precisou lutar a vida toda, conseguiu fazer faculdade com uma bolsa parcial, mas mesmo com a bolsa, a família teve muita dificuldade em custear os estudos. Foi necessário fazer uma vaquinha para ela estudar ali e terminar seu ensino superior. Na iniciativa privada, ela se frustrou bastante em sua profissão, não queria continuar naquela rotina. Quando engravidou, decidiu então que precisava mudar de vida e viu nos concursos a possibilidade. Mas o caminho foi árduo, a luta foi grande e hoje ela está aqui para contar as derrotas, os percalços e também as vitórias. Ela foi aprovada recentemente em segundo lugar para analista do Detran e também na Polícia Penal do Distrito Federal. Estou aqui com a Mayara Rodrigues. Mayara, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi um prazer conhecer a sua história, vai ser um prazer conhecer ainda mais, com mais profundidade aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mayara, conta pra gente então um pouco das suas origens, né? Você que vem de uma família humilde aqui do Distrito Federal, sempre lutou muito, mas sempre escutou da mãe e da avó sobre o poder da educação, né? Sim. Minha mãe estudou até a 7ª série, meu pai fez até a 4ª série. Na nossa casa, então, a gente não tinha, né, pessoas de grandes formações, né? Mas, apesar disso, minha mãe sempre mostrou pra gente a importância dos estudos. Minha avó também, que infelizmente ela não pôde ver essa vitória, mas ela viu outras. E ela também sempre me incentivou muito a estudar, sempre ela falava pra gente, quando a gente chegava em casa, depois dos estudos, que aproveita enquanto você é nova, minha filha, estuda mesmo. Então, ela sempre incentivou muito a gente a estudar. E a gente que eu falo é porque eu tenho 2 irmãs, né? Minha família, eu tenho uma irmã mais velha, eu sou a do meio e tenho a mais nova. E todas nós sempre tivemos esses mesmos objetivos. Então, a gente sempre seguiu essa rotina de estudo, sempre batalhou muito para conseguir o que a gente queria conquistar, né? A gente nunca... Nossos pais não tinham condições, né, de bancar os nossos estudos, então sempre foi muito da gente mesmo. A gente começou a trabalhar muito cedo para poder estudar, como o Grangeiro falou. Minha faculdade, eu ganhei uma bolsa. Eu ganhei, a princípio, uma bolsa de um curso técnico, e aí eu fiz esse curso. E quando eu terminei meu ensino médio, eu consegui uma bolsa de estudos também para fazer minha faculdade. Só que, na época, eu trabalhava em um estágio que eu ganhava R$200 por mês. E mesmo tendo ganho essa bolsa de 50%, minha faculdade era R$500, R$600 no mês. Então, no primeiro semestre, a gente falou, tem que fazer, vamos fazer uma vaquinha. E minha avó pagava um pouco, minha mãe pagava um pouco, e minha irmã mais velha já trabalhava na época, pagava um pouco, e eu pagava um pouco também com esses R$200. E assim eu comecei, né, a fazer a minha faculdade. Graças a Deus, com o decorrer, eu consegui um emprego, então as coisas começaram a melhorar um pouco. Pelo menos eu conseguia, né, já bancar um pouquinho essa parte da minha trajetória de estudo, né, que inicialmente foi a minha faculdade. E aí você terminou a faculdade, foi trabalhar na profissão, trabalhou durante a profissão por 5 anos, se não me engano, mas acabou que viu que não era para você. O que aconteceu? Eu me formei e eu trabalhei por bastante tempo em uma empresa. A questão não era o trabalho em si, é realmente a profissão que era muito desgastante, muito estressante. E quando eu engravidei, eu comecei a passar mal trabalhando. Não por conta da empresa, mas por conta do estresse da rotina de trabalho que tinha, né? Então, eu grávida, quando eu me estressava, eu sentia umas pontadas, né? Tanto que a empresa se preocupou e me deslocou do meu local de trabalho, me colocou no local mais tranquilo. Só que, nesse momento, eu parei para refletir e pensei, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida?
ficar em um trabalho tão estressante, tão desgastante. Por mais que eu goste, que eu ache legal, né? Que eu acredito que seja uma profissão bacana, mas esse estresse paga o custo que minha família vai ter, que minha filha vai ter, porque minha preocupação sempre foi minha filha depois que eu engravidei. Então, eu sempre pensei nela. Eu vou ter um trabalho tão desgastante, eu vou chegar em casa estressada, cansada, eu não vou ter tempo para minha filha. Como é que eu vou fazer? Vou levar isso pro resto da minha vida? Então, minha preocupação sempre foi essa, sempre foi ter mais tempo para minha filha e poder me dedicar ao máximo a ela mesmo. E por que você decidiu, então, escolher os concursos como um possível caminho de mudança de vida? O concurso, eu nunca pensei em concurso. Minha irmã mais velha estudava e ela sempre falava, Maiara, estuda para concurso, estuda para concurso. E antes de engravidar eu nunca pensei. Eu falei, não, tô bem aqui onde eu tô bem como eu estou. Mas depois que você engravida, você amadurece muito. É o que eu falo, é um divisor de águas na sua vida. Quando você vira mãe, você vira outra pessoa. Tanto que as pessoas que me conheciam quando eu não era mãe, praticamente não me conhecem hoje mais, porque eu mudei completamente a minha cabeça. E ela falou, estuda para concurso, estuda para concurso. E depois que eu engravidei, que eu falei, não, eu quero uma vida mais tranquila, para eu ter tempo para minha filha. Porque o meu emprego não me dava muito tempo. Então, eu queria ter mais tempo para minha família mesmo. Então, quando eu estava grávida, eu comecei a estudar. Eu estava grávida de 6 meses e peguei a minha licença maternidade e continuei estudando. E depois que acabou a minha licença, eu tinha a opção. Ou eu continuo estudando, ou então eu vou ter que trabalhar e viver aquela vida sem tempo para minha filha. E não era isso que eu queria cuidar dela. E eu queria ter todo o tempo do mundo para ela, né? Tanto ela pequena quanto ela maiorzinha. Então eu falei, eu vou abrir mão do meu emprego, vou abrir mão de tudo que eu construí até hoje para me dedicar exclusivamente à minha filha e aos meus estudos. E assim eu fiz. Eu larguei o meu emprego, larguei tudo e passei 4 anos da minha vida, minha filha vai fazer 4 anos agora, dedicada basicamente a isso, a cuidar dela e a estudar. Sempre com o apoio incondicional do meu esposo, que ele sempre me ajudou demais, me apoiou e me ajudou cuidando da minha filha, cuidando da casa, assim, então sempre me apoiou demais e me ajudou muito nessa trajetória de estudo, porque não é fácil de maneira nenhuma estudar e cuidar de filho pequeno, casa, serviço de casa, é realmente uma rotina muito pesada. 4 anos é bastante tempo, né? Sim. Foi uma jornada aí, imagino, com altos e baixos, várias situações boas, algumas ruins. Como é que você começou estudando? Como é que era esse ritmo que você empregava? Decidiu por uma carreira específica ou estava mais mar aberto, depois foi afunilando? Como é que foi esse início aí como concurseira? Então, eu comecei a estudar para concurso, como eu falei, eu estava grávida de 6 meses. E o primeiro concurso que eu estudei foi um concurso do BRB na época, 2019. E eu estudei 6 meses para eles. Foi basicamente 6 meses. E eu fiz a prova e eu fui bem na prova. Eu não passei, não fiquei dentro das vagas de longe, mas eu fui aprovada, consegui tirar os mínimos em todas as matérias. Então eu falei assim, eu acredito que é possível, se eu estudei para essa prova, nunca tinha visto nada desses conteúdos e eu consegui fazer algumas coisas, então eu acredito que seja possível. E aí depois desse concurso não tinha nada em vista e minha irmã falou, minha irmã mais velha que sempre estudou comigo, né? Maiara, estuda para PCDF, vai ter um concurso grande da PCDF agora, eu já estudo para ele, a gente pode estudar juntas. Então eu falei, vamos. E aí eu brinco com ela, que é ela que me colocou nessa barca furada. Eu falo barca furada, mas é claro que não é uma barca furada, mas eu sempre brincava com ela, né? Antes da gente passar, Miriam, tu me meteu nessa barca furada, agora a gente tem que ir até o fim, a gente tá de colete salva-vida, a gente vai. Então, ela me falou para estudar para esse concurso da PCDF e eu topei. E graças a Deus, Deus sempre foi muito bom com a gente, sempre colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho, que nos ajudou muito. Eu até brinco com ela falando que eu já entrei
e sentei na janela no ônibus, né? Porque ela já estudava há 2 anos e eu entrei e ela já conseguiu me direcionar, né? Ela não queria que eu tivesse os mesmos erros que ela teve. Então ela falou, Maiara, não faz isso, vem por aqui, vai por ali. Então ela me direcionava muito nesse meu início de estudos, dos estudos. Então acabou que eu consegui ganhar muito tempo. Porque muita gente estuda errado. Deu, assim, os principais, mais importantes. Ela falava, Maiara, não pega tal material, pega esse vídeo. Ela direcionava. Penal você tem que estudar com o Érico que pega a lei seca e destrincha. Então ela me dava esse tipo de direcionamento. Lei seca, os professores falam, constitucional, lê a lei seca. Então ela me dava esse tipo de direcionamento. E também tinha um amigo nosso que no início dos meus estudos ele ajudou a gente demais, também dando direcionamento, que é o Evinho, ele ajudou a gente muito. Então acabou que eu consegui ter um estudo um pouquinho mais direcionado, né, com as dicas desses amigos. E sempre também assistindo o intensivão, foi assim um diferencial pra gente, gigantesco. A gente gosta demais do intensivão. A gente nenhum concurso que a gente faz, a gente deixa de assistir o intensivão. O primeiro concurso que eu passei foi a Polícia Penal de Minas. Eu assisti o intensivão. A Polícia Penal do DF assistiu o intensivão. O Detran também assistiu o intensivão. A minha irmã também, nos concursos que ela passou, todos ela assistiu o intensivão. Então, assim, a gente se amarra no intensivão, a gente acha muito legal e ajuda a gente demais na revisão para fazer a prova. E a gente gosta muito do intensivão. Então, o GRAN ajudou a gente demais com esse intensivão. Na minha opinião, é um dos melhores materiais que o GRAN tem. Que é um material rápido, que você consegue revisar todo o edital. E é por questões, que na hora da prova serão questões, né? Então, Deus foi colocando essas coisas assim pra gente, pra direcionar. E colocando outras pessoas também, né? Como o nosso amigo Igor também, que é do GRAN, e ele ajudou muito a gente, dando muitas dicas. E sempre assim, sempre colocando pessoas maravilhosas no nosso caminho para que a gente conseguisse alcançar nossos objetivos, né? E aí você começou a estudar para o PCDF, foi um concurso bem atribulado, veio a pandemia. Sim. Faltando 3 dias, se não me engano, para a prova foi suspensa. O Distrito Federal foi o primeiro ente da federação a realmente trazer restrições, né, em razão da pandemia. E aí depois gerou essa incerteza e poucas semanas depois tudo mudou, né? E como é que ficou para você? Você conseguia estudar em casa ou precisou se adaptar? Como é que foi essa questão do estudo nesse período pandêmico e o seu rendimento, como é que estava? Vou voltar só um pouquinho antes da pandemia. Eu sempre estudei em casa porque eu estudava e cuidava da minha filha. Minha filha era bebê. Quando ela começou a crescer um pouquinho, 1 ano e meio, ela começou a querer atenção, começou a interagir muito, então ela chamava muito minha atenção e não deixava eu estudar. E eu desesperada para passar em alguma coisa, eu estudava para PCDF na época. Então eu tive que me adaptar indo estudar nas bibliotecas. Então foi um sofrimento muito grande para mim. Eu tive que deixar a minha filha com a minha mãe, tive que deixar a minha filha com o meu esposo. Então teve épocas, assim, foi um sofrimento muito grande por eu, na minha posição de mãe, porque eu saía cedo de casa e só chegava à noite, e minha filha passava o dia inteiro com a minha mãe. Então chegou a época que eu chegava, vem filha na mamãe, a mamãe chegou, e ela simplesmente virava a cara, porque assim, de tanto tempo que ela ficava com a minha mãe, e assim, eu sofria muito, eu chorava, mas sempre eu pensava no meu objetivo fim, que era que eu fazia aquilo em prol da melhoria para ela. Eu sabia que eu focava no meu objetivo fim e falava, ela vai entender no futuro que tudo isso que eu fiz foi pro bem dela. Então eu passei por esse período de muita turbulência na minha posição de mãe e foi o período mais difícil, assim, dos meus estudos. E na época da pandemia, da mesma forma, porque eu não conseguia mais estudar em casa porque a minha filha demandava muito de mim. Então, eu e minha irmã e o nosso amigo Evinho, a gente alugou uma salinha de estudos, porque as bibliotecas estavam todas fechadas. Então, a gente estudou por 6 meses nessa salinha de estudos. E lá a gente fazia acampamento. Teve dia que eu e minha irmã já dormiu lá nessa salinha. Então, a gente acordava, estudava e dormia
nessa época também foi uma época de muito sofrimento para mim, porque meu marido foi em Minas visitar a nossa família e minha filha foi com ele. Minha filha tinha 8 meses. A prova era naquela semana. E eu falei, eu não posso ir. Meu marido, a gente só tem esse final de semana para ir. Então eu vou com a Maria, que é o nome da minha filha. Falei, pode ir. Então, assim, minha filha fez a primeira viagem dela sem mim, né? Então é um sofrimento muito grande para uma mãe. Só que eu sempre pensando, eu faço isso tudo pelo bem dela. E aí, eu dormia nessa salinha com a minha irmã estudando. E no final das contas, a prova foi suspensa. E aí, meu marido e minha filha estavam lá, né? E eu aqui estudando. E a prova foi suspensa. Mas nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E a gente sempre focando no objetivo fim. Sempre focando na nossa meta, que era passar em um concurso, para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida da nossa família, para melhorar as coisas dentro da nossa casa. E aí a gente sofria, mas a gente pensava no objetivo fim. A gente pensava, eu não posso parar. Eu falava para ela, Miriam, eu não vou abandonar mais essa barca furada, não. A gente vai até o fim. E sempre a gente, dessa mesma forma, sempre com esse objetivo de ir até o fim, de não parar, hipótese alguma. A gente sempre falou, a gente não tem a opção de parar. Parar não é opção pra gente. A gente vai até o fim. E aí você fez a prova? Fiz a prova da PCDF. Toda a bagunça foi... Em meio a toda essa confusão. Foi remarcado algumas vezes, foi lá e fez. Isso, remarcou acho que 3 vezes. E aí a cabeça já não estava mais funcionando, né? Já estava atordoada, abalou muito o psicológico. E a gente foi fazer a prova com a cabeça muito atordoada. Eu sempre falo muito a gente, porque eu e minha irmã, a gente sempre estudou muito junto. A gente estudou nossa trajetória toda junto, então não tem como eu falar eu. Porque a minha história não existe eu, existe a gente, né? Porque a gente sempre fez tudo junto mesmo. Então é a gente. Eu não consigo contar falando eu só consigo... Eu tinha que participar então também. Pois é, tipo ela aqui do lado. É sempre a gente. Então eu fui fazer a prova da PCDF. Foi uma frustração muito grande para mim, porque eu não passei na prova por conta de uma questão, e CESP uma certa anula uma errada, né? Eu não passei por conta de uma questão, e as questões que eu errei na prova foram as questões que eu tinha mais domínio, que era da minha área de formação, que era a área de exatas. E como eu estava com a cabeça tão atordoada, de tanta demanda, de tanta loucura na minha cabeça, na hora da prova você reflete isso na prova. Então eu não consegui fazer uma prova com a paz de espírito que eu precisava. E aí eu errei as questões de raciocínio lógico, que eram as questões que eu mais tinha domínio. Eu sou formada na área de exatas. E eu errei as questões de matemática. Então, assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não conseguia entender. E foi uma frustração muito grande para mim. E foi um concurso que eu me dediquei muito. Então, foi uma frustração muito grande. Principalmente por eu errar o que eu sabia. Você pensou depois disso em sair da barca? Não, falei, dessa barca eu não saio. E aí foi assim uma frustração muito grande no dia da prova e no dia seguinte, mas na terça-feira eu falei, eu não vou parar, eu vou continuar. Se eu bati na trave, significa que eu tô no caminho certo, que é isso que eu tenho que fazer, que eu preciso continuar. E eu não vou parar. E assim, eu mantive. Na quarta-feira eu queimei todos, fiz uma fogueira com os meus materiais, queimei tudo e falei, vou imprimir todas essas apostilas de novo e vou começar a estudar de novo e vou fazer tudo de novo. Para um próximo concurso que sabe Deus qual vai ser, mas eu vou passar em algum concurso. O que você mudou nesse novo capítulo? E eu queimei todos os meus PDFs e falei, vou começar de novo. Só que agora eu não vou estudar tão frenético quanto eu estudava na PCDF. Eu preciso fazer outras coisas na minha vida. Eu preciso espairecer um pouco a minha cabeça. Então eu parei de estudar. Na época da PCDF, teve dias que eu estudei 12 horas líquidas, 10 horas líquidas estudando. Que era a época que a gente estudava nessa salinha, que a gente dormia lá. Então, eu e minha irmã dormia na salinha, levantava 6 horas, começava a estudar, dormia 10. Então a gente conseguia fazer 12 horas líquidas. Só que isso fez mal, tanto para nossa cabeça quanto para o nosso corpo. Então eu falei, eu acho que o meu erro tá aí. Parei de estudar dessa forma e comecei a estudar menos horas por dia e fazer outras coisas. Passei a ter mais tempo com a minha filha, com a minha família. E eu acho que isso ajudou um pouquinho a minha cabeça a espairecer.
Então eu comecei a estudar menos e eu acredito que o meu estudo foi muito mais produtivo. Que a partir daí que meus estudos começaram eu comecei a ter resultado, né? Então eu comecei a estudar dessa forma. Eu estudei menos horas. Nessa época eu acho que não tinha o intensivão também da PCDF. Eu acho que já tinha passado a PCDF, né? Sim, mas eu falo assim, na PCDF a gente não assistiu o intensivão. Sim. Aí eu não lembro se já tinha esse projeto intensivão ou não, mas a gente não assistiu o intensivão para PCDF. A gente estava fazendo tanto simulado que a gente se perdia em questão e a gente não estava mais vendo tanto vídeo. E aí a gente continuou estudando e procurando material. Falou assim, não, queimamos todos os PDFs, vamos procurar algum material novo, alguma coisa nova, que inove os nossos estudos mesmo. E foi quando a gente encontrou o intensivão. A gente já assistia as videoaulas, todas as aulas dos cursos, né? Pegava aula de Direito Penal com Érico, Constitucional com Aragonê. Então, a gente já tinha essas aulas base, né? Então, a gente começou a procurar outras coisas. E aí foi quando a gente encontrou o intensivão, que foi o que ajudou muito a gente, assim, a evoluir. E tentar dar uma espairecida e não dedicar tão somente aos estudos, né? Porque acabou que abalou muito o nosso psicológico com isso. E depois que a gente usou essa estratégia, deu certo. E aí eu passei na Polícia Penal de Minas, no começo do ano passado. Na PPDF também, no meio do ano. E agora eu passei no Detran. Todos usando essa mesma estratégia. Não ficando louca só estudando e jamais ir fazer uma prova sem assistir o intensivão, porque todos os concursos que a gente assistiu o intensivão, a gente passou. Todos eles. E qual dica para ter mais paz de espírito no dia da prova? Eu acredito que você não colocar tanto peso naquela prova, você não achar que aquela prova é a prova da sua vida e você não ficar o seu tempo, o seu dia inteiro pensando só na prova, só no concurso. Você tem que dar um pouquinho de tempo para sua família, um pouquinho de tempo para sua cabeça dar uma relaxada. Nosso amigo falava pra gente, você é um carrinho de compras, vou jogando material, a gente vai colocando tudo aí dentro. Só que tem uma hora que a gente tem que arrumar essa bagunça que tá esse carrinho de compras. Então você precisa deixar as ideias assentarem, a poeira baixar dentro da sua cabeça. Não adianta você ficar só jogando informações e fica um redemoinho ali dentro. Então você precisa deixar as informações assentar, porque só assim que você vai conseguir mesmo absorver. E foi assim que a gente fez e que a gente achou que deu muito certo. Você passou em segundo lugar no Detran, né, para analista. Como é que foi a sensação quando você viu seu nome no Diário Oficial do DF? Nossa, foi assim, eu nunca esperava que eu ia passar em segundo lugar, de forma alguma. Eu fiz a prova, eu falei, vou fazer essa prova para tentar dar o meu melhor, fazer a prova da melhor forma possível. As aulas do Paulo Sérgio também são maravilhosas, me ajudou demais, porque eu nunca tinha estudado trânsito na minha vida, então eu peguei as aulas dele, também excelentes aulas, me ajudou demais. Eu errei só uma questão de trânsito e, assim, me ajudou muito. A sensação no diário não foi tão boa quanto a sensação de corrigir a prova no gabarito extra, oficial, porque eu fiz a prova de técnico e de analista. Então, eu passei o dia inteiro fazendo prova. Eu cheguei em casa, assim, esgotada, meu psicológico esgotado, meu corpo esgotado. Minha filha tinha ficado o dia inteiro com a minha mãe. Quando eu cheguei, ela já ficou doidinha em cima de mim. E eu desorientada com a prova. E eu achei que eu tivesse feito uma boa prova, né? Eu falei, eu acho que eu fiz uma boa prova. E aí, o gabarito saiu 9h, no dia da prova. E eu comecei a corrigir. E sentou eu e minha irmã, que a gente é companheira, né? Sentou eu e minha irmã pra gente corrigir essa prova. E aí eu ia corrigindo certo. E eu, gente, certo. E eu pegava e eu não achava a questão errada. Então foi uma emoção muito grande. Falei, meu Deus, isso é verdade, eu tô vivendo isso, eu tô passando por isso. Então foi, acho que, uma das maiores emoções, assim, que eu tive na minha vida de concurso foi essa, corrigir essa prova e ver que eu praticamente não tinha errado a questão. Eu saí de mim. Eu errei 3 questões na prova inteira, de 80 questões.
Então, quando eu estava corrigindo, que eu vi que eu tinha errado 3 questões, eu falei, meu Deus, não é possível. Será que é isso mesmo? Então, eu fiquei muito emocionada. E eu já estava psicologicamente também um pouquinho abalada por conta do dia inteiro fazendo provas. Então, foi muito emocionante para mim. E aí, eu nunca me emocionei tanto com a vitória. Na verdade, eu me emocionei mais com a vitória do que com a derrota. Porque na PCDF foi uma frustração muito grande. E eu fiquei chateada e me decepcionei. Sim, mas eu não me abalei o tanto que eu me abalei quando eu tive essa aprovação. Tanto que eu caí no choro, desmoronei. Eu corrigi a prova e eu fui para casa. Corrigi na casa da minha mãe com a minha irmã. Peguei minha filha e fui para casa. E eu estava muito emocionada. E eu nunca tinha chorado na frente da minha filha. Ela nunca me viu chorando. E ela não sabe que se chora por alegria. Então eu cheguei em casa e falei assim, eu vou segurar as pontas até minha filha dormir. Só que eu não dei conta. E aí eu comecei a chorar igual uma criança. De tão emocionada que eu fiquei quando eu vi que eu tinha ido tão bem na prova. E aí eu comecei a chorar e ela chegou em mim desesperada. Mamãe, o que foi? Por que você tá triste? Você tá chorando? E aí eu fui tentar explicar para uma criança de 3 anos e meio que se chora por felicidade também. E eu, não, filha, a mamãe tá feliz porque a mamãe fez uma boa prova. A mamãe fez uma boa prova e a mamãe tá muito feliz. Ela, não, mamãe, não fica triste não. E ela praticamente chorando também, né? E aí eu tentei explicar para ela que a minha emoção era de alegria. E ela não soube muito bem entender, né? Tanto que ela chegou na escola falando pra professora dela no dia seguinte que a mamãe tava chorando, que a mamãe não ia mais fazer prova. Só que, na verdade, eu falei pra ela que eu fiz uma boa prova e ela não soube entender muito bem, porque ela também ficou emocionada quando ela me viu emocionada chorando, né? Ela nunca tinha me visto chorando. Então, ela também ficou muito emocionada. E ela tinha noção dessa questão de estudo, porque sempre que a gente saía para fazer uma prova, a gente, filha, deseja boa prova para mamãe. Ela, tchau, mamãe, boa prova. Então, ela sempre acompanhou muito essa rotina, ela sempre me via estudando. Então, ela tinha noção do que era estudar. E na época da prova do Detran também, ela já estava estudando na escolinha, né? Então, ela já tinha noção do que era estudar. Mas esse dia, assim, foi o dia mais emocionante para mim. Mais do que meu nome no diário, porque eu desmoronei e minha filha estava ali e tentando me segurar. Mamãe, por que você tá triste? Eu, não, filha, a mamãe tá feliz. E tentando explicar para ela o fato de eu ter ido bem na prova, né? Então, assim, para mim foi a situação mais emocionante que eu vivi durante essa minha trajetória de 4 anos estudando, que foi o dia da minha vitória, né? É. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje e talvez vivendo um momento difícil, talvez acabou de vivenciar uma reprovação, a gente está tendo tantos concursos aí, todo domingo tem uma prova, certamente temos muitas pessoas que nos acompanham aqui que já fizeram provas, talvez não fizeram boas provas ainda, talvez tenhamos pessoas aqui que estão estudando há muitos anos e não estão ainda certos que o resultado vai vir em algum momento. Temos pais, mães que sabem a dificuldade que é conciliar, né? Se é que dá para conciliar perfeitamente, porque acaba que às vezes a conta não fecha perfeitamente. O que você sugere, o que você aconselha essas pessoas a fazerem, a pensarem, para que elas não desistam, para que elas adotem seu mote aí de não sair dessa barca mesmo furada e seguir em frente até dar certo como deu para você. Sim. Muita gente fala assim, nossa, Mayara, você é inteligente, você aprende fácil, você... E eu sempre tenho a mesma resposta. Todas as pessoas que me perguntam, eu tenho a mesma resposta. Eu falo assim, eu não sou inteligente, eu sou teimosa. Meu problema é que eu sou teimosa, como diria minha avó, eu pelejo até dar certo. Então, assim, a vida de estudo é isso, é você não desistir, é você persistir, é você acreditar que vai dar certo. Por mais dificuldade que você tenha, mantenha estudando. É claro que tem dia que não dá para estudar. Eu já tive situações da minha filha internada no hospital, não tinha como estudar. Minha filha doente. A gente que é mãe tem outras dificuldades. Minha filha doente, então não dava para estudar. E mesmo assim, a hora que ela tinha um soninho ali, eu corria ali e estudava um pouquinho. Mas assim, é sempre não pensar em desistir. É jamais desistir. Manter estudando, manter firme, acreditar.
ter fé que um dia a sua hora chega e por mais que você passe na trave, que aquele concurso ali não deu certo, tem outro concurso que vai dar certo. Se você manter estudando, você jamais vai dar errado. Se você não desistir, não tem como dar errado. Uma hora vai dar certo. É você ter perseverança mesmo. Estudo é perseverança. É você ter perseverança, você acreditar e você não desistir. É isso que é o diferencial, eu acredito. Nayara, muito obrigado pela presença, pela entrevista, pela conversa. Foi muito rica. Aqui, obrigado pela confiança no GRAN, que você permitiu ajudar de alguma forma aí na sua jornada. O mérito é sempre do aluno, o mérito é todo seu. Mas obrigado por nos permitir participar disso. Somos muito gratos. Eu que agradeço. Espero que a minha história sirva de exemplo para muitas mães que hoje estudam assim como eu estudei, né? Eu estudei todo o período da minha filha, né? Então, eu estudei desde quando ela estava, desde a gestação até hoje. Então, espero que sirva de exemplo para muitas mães que pensam em desistir, que pensam que não vão dar conta da rotina. Não é fácil, realmente não é. É muito difícil, é muito doloroso você ter que largar a sua filha com outras pessoas para você ter que estudar. Mas realmente a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Pra gente conseguir outras. E como eu falei, foi sempre pensando no melhor para ela e para nossa família. Então, não dá para desistir, não pode desistir e vai dar certo, assim como deu para mim, meio a tantas dificuldades, eu consegui vencer e outras pessoas também podem conseguir vencer, né? Todo mundo tem a possibilidade de ter a sua vitória, basta não desistir, permanecer nessa rotina mesmo, nessa luta e acreditando sempre que um dia vai dar certo, que dá certo mesmo. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. 4 anos com novas conversas toda semana, toda quinta-feira às 19 horas para você, para te inspirar, para te motivar a nunca desistir. Peço a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui rigorosamente toda semana. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau.